5 minutos, né? Me dá ok, viu? Pra não entrar aí eu ficar voando. Oi?
Boa noite, povo de Deus, né? Graças a Deus estamos aqui mais um culto da Igreja Batista Viva aqui de Currais Novos, né? Seja bem-vindo, né? Que você possa ser abençoado, né? Com os louvores, né? Com a palavra que vai ser ministrada, né? Queria começar orando ao Senhor para que Ele se fizesse presente, né? Não só aqui nesse estúdio improvisado, mas se fizesse presente também na sua casa. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo, Senhor. Um povo que tu escolheu, Senhor, para ser teu. Senhor, um povo que vive debaixo da tua graça, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa te fazer presente, Senhor, em nossas vidas. Que eu possa, Pai, ser esse Deus, foi, é e sempre será em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos. Te agradeço, Senhor, Senhor. Abençoa aqueles, Pai, que nesse momento está pensando, vai com o meu, vai com tua provisão, Senhor. Cuida, Senhor. Eu te agradeço por tudo e te peço por este culto em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos abrir aqui um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, que ele diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Como diz a palavra aqui no versículo 37, né? Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, né? Então, meu irmão, você já venceu o mundo, né? E o que nos separa desse amor de Deus, né? A Bíblia diz que nada, nem a espada, nem a nudez, né? Nem as lutas, né? Então, que nesse momento difícil você possa se apegar mais e mais com o Senhor, né? O mundo clama. Hoje a gente vê que realmente o mundo tem uma sede da palavra do Senhor, né? Então, que você possa ser alimentado, possa buscar o Senhor, né? Possa buscar refúgio, porque a Bíblia diz também que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, é o nosso refúgio, né? É o muro, né? que nos protege de tudo que não agrada a Ele, né? De tudo que nos faz mal. Vamos começar louvando ao Senhor e pedir que o Senhor ressuscite, né? Aquilo que foi morto, aquilo que foi quebrado, que o Senhor possa restaurar, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. A sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, eu já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, que você possa louvar o Senhor. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia. Nós cremos em um Deus, né, que demonstrou tão grande amor por nós, né, que é por isso que nós fazemos essa live. Não fazemos aqui para querer aparecer, querer, sabe, que assim, dinheiro a gente não ganha aqui, né? A gente ganha bênção, né? E servimos a um Deus que o amor dele, o nosso falha, mas o dele nunca falha, né? Eu vou pedir até o irmão Yuri aqui para ele botar a letra, né, para eu cantar. O amor de Deus não falha, né? O nosso falha. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho, né? Mas ele jamais vai esquecer. Então que você possa ter essa palavra no seu coração, saber que Deus nunca vai te abandonar, que o amor dele nunca vai falhar, sabe? O amor dele é o mesmo que faz o sol se pôr e o sol amanhecer, né? Nunca falha, isso nunca falha. A noite e o dia, né? Ele separa e ela nunca falha. Então que você possa ter essa palavra no seu coração.
nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo, nunca pensei que eu fosse. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Que é o amor do Senhor, né? Ele não vai falhar em nossas vidas. E que o nosso também, cada dia, possa ser mais parecido com o dele, né? Igual nunca vai ser, mas que nós possamos, assim, tentar ser parecido, né? Que o nosso amor possa se aproximar cada vez mais, né? Do Senhor. E a próxima canção que vamos entoar sabe aquele momento que você está em sua casa, ali em seus pensamentos, né, em suas orações, quando você está passando certas situações que só você e Deus sabe o que está se passando, né? E aquele momento que você não consegue expressar com palavras, né? Mas as suas lágrimas o Senhor conhece. As suas lágrimas o Senhor, Ele sabe o motivo delas, né? Pois a Bíblia diz que antes que a gente nascesse, antes que nós nos formássemos, né,
Ele já conhecia os nossos pensamentos, né? Então, que você possa refletir nessa canção, faça dela uma oração, faça dela a sua oração essa noite, né? Que o Senhor conhece o seu coração, eu não conheço, nós que estamos aqui no estúdio não conhecemos, né? Mas Deus conhece, Deus sabe o que você passa, Deus conhece cada lágrima, Deus conhece cada noite perdida de sono, às vezes por você não conseguir dormir, né? Por estar passando situações, né? Então, em nome de Jesus, né? Que você possa orar nesse momento através dessa canção. Os gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. O Senhor conhece o teu coração e Ele te guarda. Por toda a minha vida,
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz e é mais doce do que o mel que me tira dessa cova e me leva até o céu. De fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Só lembrando aos que chegaram depois, né? Com esse tempo aí, né? De isolamento, né? De as igrejas estarem sem culto. Então estamos utilizando, né, as ferramentas virtuais, né? Instagram, Facebook. E durante a semana também temos a nossa programação, certo? Temos o nosso pequeno grupo, né? Essa semana vamos ter o culto dos homens também via videoconferência, né? Estamos fazendo isso. Ontem a gente fez o nosso pequeno grupo, né? Fiquei muito feliz aí por ter gente de Goiás ontem no pequeno grupo, gente da Paraíba, né? O povo da minha família estava em peso ontem lá ontem no PG, né? Assim, no começo parecia um bate-papo assim, porque é tudo distante do outro, aí queria conversar na hora lá, mas foi uma bênção a palavra, os louvores ali entoados, né? Então, nesse momento, por falar em palavra, né, queria chamar aqui o pregador dessa noite, né, o irmão Vilmar, né, que está aqui conosco, né, ele vai vir adentrar aqui ao seu lugar para ministrar a palavra do Senhor, né, que você possa estar com o coração aberto para ouvir a palavra e guardar em seu coração, né, que você possa aprender da palavra, que você possa tirar lições daqui para o resto da sua vida, né? E continue conosco, né? Durante a semana temos a nossa programação, por enquanto aqui, né? Futuramente, se Deus assim o quiser, né, quando passar tudo isso que estamos passando, nossos cultos da igreja também terão a transmissão, né? Então você poderá acompanhar os cultos da nossa igreja, né? Igreja Batista Viva, vai lá, certo? Instagram, Facebook, né? E qualquer coisa, algum pedido de oração, entre em contato conosco aí, mande a sua mensagem, né? Então que você seja abençoado e fique com a palavra do Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos, amém? Estamos aqui nessa noite para levarmos uma mensagem de salvação da parte do Senhor através dessa live. Dinho já falou nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Não é possível nos reunir na igreja como igreja do Senhor, mas nós, para não deixarmos de cultuar esse Deus maravilhoso que nós servimos como igreja do Senhor, estamos fazendo essas lives no domingo e também nas semanas, para continuarmos glorificando e adorando o nome desse Deus maravilhoso que tanto fez e faz por nós. Depois desses louvores entoados, esses louvores maravilhosos que engrandeceram o nome do Senhor com certeza,
Nós vamos passar para uma pequena reflexão nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão que tem como tema a sociedade que antecede a vinda de Cristo. Essa sociedade que antecede a vinda de Cristo, nós vamos falar agora um pouco sobre ela. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Que os irmãos possam abrir a sua Bíblia e acompanhar o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Oremos. Pai Santo, Deus maravilhoso, eis a Tua palavra nessa noite. Usa-me como canal de bênção nessa hora para que eu possa, meu Deus, transmitir a mensagem que vem do Senhor para essas pessoas, porque o Senhor primeiro falou comigo e me incumbiu da mensagem, ó Deus, desse propósito de levar essa reflexão para os irmãos que nos acompanham nessa live. Fala aos nossos corações, que haja transformação nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vemos aqui um texto escrito por Paulo a Timóteo, durante a segunda prisão de Paulo. Paulo foi preso 2 vezes. A primeira vez, ele foi levado para Roma e ficou preso na sua casa, numa casa que ele tinha alugado, ele ficou preso lá onde podia receber a visita dos irmãos. Mas durante a segunda perseguição de Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo, Paulo foi preso novamente, provavelmente em Troade, porque lá no capítulo 4, verso 8, ele fala para os irmãos trazer a capa que ele deixou em Troade. Ele foi preso em Troade e foi levado para Roma novamente. Só que essa segunda prisão foi totalmente diferente da primeira. Ele ficou preso num calabouço. E lá ele não podia, dificilmente recebia a visita dos seus amigos. E no princípio ele achava que aquela prisão ia passar logo, mas depois ele pôde entender que ia morrer na prisão, e ele fala disso no capítulo 4 de Timóteo também, dessa carta, dessa mesma carta. E lá ele escreveu essa pérola para Timóteo, porque já estava próximo da partida dele. Ele conhecia que estava perto de morrer. E isso nos mostra que por volta do ano 66 a 67 depois de Cristo, essa carta foi escrita, porque ele morreu um pouco antes de Nero, e Nero morreu no ano 68 depois de Cristo. Então Paulo morreu antes do ano 68, provavelmente ele deve ter escrito essa pérola entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. Esta é uma das mais terríveis descrições do Novo Testamento, de como seria o mundo sem Deus. As terríveis qualidades da impiedade aparecem numa horrível série. E nós vamos ver algumas delas, algumas dessas terríveis qualidades da impiedade. Nós vamos ver. Aqui nós falamos que, como seria o mundo sem Deus? Meus irmãos, esse tempo já chegou. Paulo fala no capítulo 1, do versículo 3, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias compreende desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda que está próxima a acontecer. Por que está próxima a acontecer? Porque nós vemos as coisas mudando para pior a cada dia. Nós vemos que, como seria o mundo sem Deus? Nós sabemos da existência de Deus, as pessoas sabem da existência de Deus, mas a maioria delas negam a sua existência. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos trabalhosos, em que as pessoas perderam o temor do Senhor. Em que nós, como igreja do Senhor, estamos incumbidos de levar esse evangelho de salvação para que o maior número de almas seja ganha para o evangelho, para o reino de Cristo. Mas o homem acabou o seu afeto natural,
O homem não se importa mais com o próximo. Se nós formos observar, por exemplo, só para exemplificar aqui, quando acontece um acidente, eu já vi muitas vezes as pessoas, em vez de se preocupar em socorrer o próximo, ele tira uma foto e espalha na rede social. Cadê a preocupação com o próximo? Cadê o amor com o próximo? Mas a palavra do Senhor já dizia que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam. E é por isso que eu digo que nós estamos vivendo esses últimos tempos, porque o amor de muitos tem esfriado. E as pessoas têm deixado o temor a Deus. Nós vimos nessas festas mundanas, principalmente nesse último carnaval agora de 2020, que passou há pouco tempo, o tanto que as pessoas blasfemaram do nome de Jesus. O tanto que as pessoas blasfemaram de Jesus. E isso tem um preço, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E aí, para as pessoas que não acreditam que existe Deus, para as pessoas que zombam do nome de Deus, para as pessoas que criticam a Deus, para as pessoas que não se propõem a fazer a vontade de Deus, Deus diz: espera aí que eu vou mostrar quem é que pode, quem é que manda. E aí nós estamos vivendo, meus irmãos, esses tempos trabalhosos, que não começaram agora não, nós já passamos por muitas tragédias no mundo, já passamos por dilúvios não, o dilúvio passou mais quando Deus estava no mundo e acabou o mundo uma vez com o dilúvio e prometeu não fazer mais isso. Mas nós já passamos por enchentes, já passamos por terremotos, por maremotos, já passamos por tsunamis e muitas outras desgraças, guerras e rumores de guerras que foram previstas na palavra. Tudo isso já aconteceu no mundo. E mesmo assim, o homem não se arrepende e não tem o temor do Senhor. Mas aí Deus mandou agora um inimigo invisível, um pequeno vírus, para mostrar para o homem quem é que manda. E nós estamos todos confinados dentro de casa, sem podermos sair, sem saber o que é que vai acontecer, porque Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas eu creio que Deus mandou esse vírus primeiro para dar uma segunda chance de que todos aqueles que blasfemaram do nome dele possam reconhecer o seu poder e começar a servi-lo, começar a segui-lo, começar a fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E também creio que ele está dando ao homem a oportunidade de se transformar juntamente com a sua família, que é a base da sociedade. Quantas pessoas dizem que não tem tempo de cuidar dos seus filhos, dizem que não tem tempo de cuidar da sua família. E aí Deus diz: agora eu vou te dar um tempo em casa com os teus filhos e com a tua família. Porque enquanto sociedade nós temos transferido essa responsabilidade para o poder público, para as escolas, e nos preocupamos mais em ter e buscar a cada dia mais e mais, esquecendo do amor, esquecendo de educar os nossos filhos, e é por isso que a sociedade está dessa forma. A sociedade que nós estamos vivendo, essa sim, é a sociedade que antecede a vinda de Cristo. Me lembro, e quem é da minha idade lembra, que nos anos 70 e 80, o mundo não era dessa forma. As crianças brincavam, as crianças eram sem maldade no coração. Hoje, com o advento das redes sociais, que eu não condeno, porque também ela pode ser usada para abençoar, o problema é que a maioria das pessoas fazem uso dela para amaldiçoar. E é onde mora o problema. E aí a sociedade vai sendo conduzida por esses meios de comunicação e por essas facilidades da internet, das redes sociais, levando as crianças a um patamar de conhecimento fora do seu padrão de idade. Um conhecimento que na época que era para eles estarem brincando, está sem maldade no coração, estão aprendendo o que é ruim. E muitas vezes por negligência dos pais, que temos a obrigação de educá-los, principalmente na palavra do Senhor. Mas quando nós negamos a nossa parte, quando nós negamos que temos que fazer a nossa parte, o mundo toma conta. E é por isso que a sociedade está pervertida, é por isso que a sociedade está corrompida, e é por isso que nós estamos próximos da segunda vinda de Cristo. Ele virá buscar a tua igreja, eu não tenho dúvida. E você que blasfema de Deus,
Você que não tem o temor do Senhor, Ele está lhe dando uma segunda oportunidade. Faça o que Deus manda. Nesse texto que nós estamos vendo hoje, que nós vamos ver agora, cada uma das qualidades da impiedade, ou pelo menos algumas, das que Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás para Timóteo, hoje elas se tornaram atuais. É o mundo em que vivemos, é a sociedade que vivemos. Os homens são amantes de si mesmos, os homens são amantes do dinheiro, os homens são presunçosos, são orgulhosos. Acabou o amor pelo próximo, o amor tem esfriado, as famílias têm sido bombardeadas com o maior número de informações negativas pelos meios de comunicação, e nós estamos perdendo o referencial do que é ser servos de Deus. E nós somos constituídos para sermos embaixadores de Deus aqui na terra. Nós precisamos fazer a diferença nessa sociedade pervertida. O texto diz que nesses últimos dias haverá tempos perigosos. Dá a ideia de uma ameaça, perigo, provocação. Nos últimos dias haverá tempos ameaçadores que poriam em perigo a própria existência da igreja cristã e do bem mesmo. E é esse tempo que nós estamos vivendo. A igreja cristã tem sido bombardeada, as pessoas têm falado mal dos crentes. Os verdadeiros crentes são aqueles que estão tentando salvar essa sociedade, procurando levar o evangelho de salvação para as pessoas. Mas as pessoas que não aceitam Deus como seu Salvador, as pessoas que escarnecem de Cristo, não querem aceitar que as igrejas permaneçam levando esse evangelho de salvação. Viria uma espécie de tremendo ataque do bem antes que tenha, do grande ataque do mal, antes que tenha a sua derrota final. Porque o mal vai atacar com força. Isso é só o começo, porque a palavra de Deus diz que são só o princípio das dores, o que nós estamos vivendo. Mas quando o mal nos atacar com mais força, que eu creio que ainda virá com mais força ainda, não sei quando, o Senhor sabe, virá a vitória final, que é de Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Portanto, você que está assistindo essa live, ou você que tem a oportunidade de compartilhar essa live através do seu Facebook ou do seu Instagram, repasse para o maior número de pessoas possíveis a mensagem de salvação que vem do alto dos céus. Se arrependam enquanto é tempo. Deus está dando uma segunda chance para a humanidade. Passemos a viver segundo os seus propósitos e os seus princípios. Porque haverá um confronto final entre o bem e o mal. O mundo se fará mais mundano a cada dia o mundo vai se fazer mais mundano, não tem nem dúvida. Como dizer muitas vezes, as coisas têm que ficar muito pior para que logo possam melhorar. As coisas vão ficar pior, e quando é que vai melhorar? Quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Vai melhorar para aqueles que estão com Jesus, para aqueles que vão morar ao lado de Jesus, mas vai piorar para aqueles que negam o nome de Deus, aqueles que negam o nome de Jesus, aqueles que não procuram servir esse Deus poderoso e maravilhoso. Hoje em dia temos de tornar velhas descrições e traduzi-las para os termos modernos. As velhas descrições nos diziam que esses tempos trabalhosos viriam, mas nos tempos modernos nós estamos dizendo que ele já chegou. Os tempos modernos chegaram. As redes sociais e a mídia têm dominado tudo. E as pessoas estão indo, cada vez mais, acreditando em várias fake news, em histórias que não era para se acreditar, principalmente aqueles que sabem que Deus existe e que Ele é poderoso para fazer a transformação desse mundo, basta Ele querer. O problema é que as pessoas estão se acostumando com quanto pior, melhor. As pessoas acham que o que era certo hoje é errado. O que era errado no passado hoje é certo. Os valores estão invertidos e nós, como igreja do Senhor, estamos muitas vezes ficando calados. Nós fomos levantados para fazermos a diferença e não podemos nos conformar com esse mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos transformar pelo poder do Evangelho de Cristo. E a partir de agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas dessas qualidades da impiedade que estão acontecendo no mundo. Vem acontecendo há muito tempo, mas estamos chegando nos dias finais, para que os irmãos possam ver se essas qualidades estão
latentes do ser humano hoje ou não. Isso vem desde o passado, mas hoje elas estão mais latentes na vida de cada ser humano. Primeiro, não é casual que a primeira delas seja a vida centrada em si mesmo. No momento em que as pessoas fazem com que sua própria vontade e seu próprio desejo seja o centro da sua vida, destrói as relações divinas e humanas. No momento em que nós somos amantes só de nós mesmos, no momento que nós deixamos de amar o próximo, dá uma ideia de que as relações com Deus não existem, que as coisas estão centradas apenas em nós mesmos, e esquecemos de nos relacionar com Deus e com os outros seres humanos que Deus mandou amar o próximo como a nós mesmos. E nós nos negamos a nós mesmos, sendo amante apenas de nós, nos preocupando apenas conosco, quando nós pensamos, eu estou servindo a Deus verdadeiramente, eu estou buscando a glória de Deus. Mas cadê a nossa preocupação com aqueles que não conhecem a palavra? Cadê a nossa preocupação com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que você teve de conhecer o Evangelho de Cristo? Precisamos deixar de ser amante de nós mesmos e partirmos em busca de amar mais ao próximo, de amar mais a nossa família, de fazer mais pelo próximo. Nós vemos em tempos tradicionais, nos nossos tempos anteriores, antes dessa pandemia que nós estamos vendo no mundo, a dificuldade que as pessoas têm de dar um abraço no irmão, de dar um abraço no pai, no mãe, no filho, na filha. E hoje está aí, está proibido de você abraçar. Aí provavelmente muitos de vocês que não fazem isso, muitos de nós, eu estou incluído, que não fazemos isso no nosso dia a dia, hoje nós queremos fazer e não podemos. Porque o ser humano tem uma tendência natural de gostar do que é proibido. O que pode ser feito, nós não queremos fazer. Nós queremos fazer o que não pode. Isso é a nossa carne lutando com o nosso espírito. Mas que nós possamos aprender a não ser amantes apenas de nós mesmos, não estarmos com a nossa vida centrada apenas em nós mesmos, mas estarmos centrados em Deus, nosso Pai poderoso, buscando as lições de ensinamento que Jesus deixou aqui na terra, de amar a todos, independente de classe ou de raça. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Uma segunda coisa que nós falamos aqui, uma outra qualidade da impiedade que está assolando no mundo. Os homens podiam, naquele tempo, converter-se em amante do dinheiro, e hoje já se converteram. Então nós estamos trazendo daquele tempo para a realidade de hoje. Há perigo nesse adjetivo. Os homens converteriam-se em amante do dinheiro. Há perigo nessa fala. Quando os homens medem sua prosperidade pelas coisas materiais, quando a civilização se mede pelo dinheiro e os bens materiais, devemos lembrar que é verdade permanente, que é mais fácil uma pessoa perder sua alma na prosperidade do que na adversidade. Quando nós estamos na prosperidade, nós esquecemos de Deus. Nós só lembramos de Deus quando nós estamos na adversidade. E é por isso que as pessoas que entregam sua vida ao dinheiro, as pessoas que só pensam na avareza, estão mais propensas a se afastarem de Deus, porque elas têm tudo concernente às coisas mundanas, concernente às coisas aqui da terra. Mas não têm a salvação, que é o primordial na nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. Essas coisas que faltam, Ele acrescentará para nós. Nós precisamos entender também que se está em caminho de perder a alma, quando se determina o valor da vida pelo número de coisas que possui. Se nós formos pautar a nossa vida pelas coisas que nós possuímos, nós vamos perder a nossa alma. Nós temos que pautar a nossa vida pelos ensinamentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou na sua palavra. É ela que nós temos que buscar a cada dia. É nela que nós temos que meditar a cada dia. Portanto, não sejamos amantes de nós mesmos e não sejamos amantes do dinheiro, porque todas essas coisas são passageiras. E o que vai permanecer é a nossa morada eterna com Cristo Jesus. Uma outra qualidade da impiedade. Nesses dias terríveis, os homens serão jactaciosos e soberbos. A palavra jactacioso tem uma derivação interessante. É a palavra alazon e deriva-se
da palavra ali, que significa vagabundear. Originalmente, em Alazon, alazon era um curandeiro vagabundo naquele tempo. Que alimenta um orgulho que tudo consome e perverte. Em seu coração há um pequeno altar perante o qual se ajoelha perante si mesmo, e em seus olhos há algo que olha a todas as pessoas com um silencioso desprezo. São aquelas pessoas que se acham bam. São aquelas pessoas que acham no seu coração tem um altar que ele pode se ajoelhar e falar com ele mesmo. Ele acha que ele mesmo é capaz de resolver todos os seus problemas sem precisar de uma intervenção divina. E aí que mora o perigo. Nós temos que entender que nós não podemos nada sem o amor de Cristo, sem o cuidado de Deus nas nossas vidas. E essas pessoas, eles desprezam os outros. Eles não têm amor pelo próximo, eles não têm amor por nada. Eles não cumprem a passagem bíblica que diz: alegrai com o que se alegra e chorai com o que chora. Mas ele faz o contrário. Ele se alegra com o que chora e chora com os que se alegram. Essas pessoas, nós devemos ir nos afastando dela. No final desse texto de hoje, vai falar disso. Outras qualidades, mas quem possui essa qualidade de vanglorioso, de soberbo, inevitavelmente se transforma no blasfemo. A soberba gera blasfema, origina desobediência e desconsideração para com Deus. No orgulho que pensa que não necessita de Deus e que sabe mais que Ele. As pessoas blasfemam de Deus e se acham mais importantes do que Deus. Pensam que nunca vão necessitar de Deus. E aí talvez, nessa chance que o Senhor está dando com essa pandemia, talvez essas pessoas sejam tocadas ou não pelo Espírito Santo de Deus e passem a entender que dependem dele. Origina o desprezo para com os homens, um desprezo que pode resultar em ações ferinas e em palavras que machucam. Essas pessoas são mestras, elas são soberbas, diz blasfêmias, e nas blasfêmias delas elas chegam a atingir as pessoas com palavras, chegam a atingir até o próprio Jesus. Eu falei há pouco tempo do Carnaval de 2020, o tanto que blasfemaram da imagem de Jesus. São essas pessoas que, se não se converterem a tempo, vão pagar um preço muito alto. Os rabinos judeus consideravam no lugar elevado, na lista de pecados, o que chamavam de pecado do insulto. Esse pecado da blasfêmia era considerado pelos rabinos judeus o pecado do insulto. O insulto que provém da irritação é má, mas é perdoável. Aquele insulto que você faz quando você está irritado, quando você está de cabeça quente, ele é má, mas é perdoável. Desde que você se arrependa verdadeiramente e busque em Deus o perdão para esse pecado. Porém, o insulto frio que provém do orgulho arrogante e depreciativo é algo horrível e imperdoável. Esse outro insulto que você faz com a consciência, que você planeja, que você faz aquilo porque você quer, porque você tem prazer em denegrir a imagem das pessoas, esse não será perdoado. A não ser que você se arrependa verdadeiramente, clame ao nome de Jesus, se ajoelhe nos pés de Jesus e passe a fazer a vontade dele daqui por diante. Uma outra característica, qualidade da impiedade. Haverá homens desobedientes aos pais. O sinal da suprema decadência de uma civilização se dá quando a juventude perde todo o respeito pela idade e se nega a conhecer a dívida impagável e seu dever básico para com aqueles que lhe deram a vida. Quando nós negamos as pessoas, dói. Principalmente quando nós negamos nosso pai, nossa mãe, e quando nós negamos nosso Pai Celestial, que nos deu a vida, nos deu vida em abundância, para que nós pudéssemos povoar a terra e fazer a vontade dele, não para levar o mundo à perversão e à perdição, o que muitos estão fazendo na sociedade em que vivemos.
Haverá também homens ingratos que se negarão a reconhecer a dívida que têm para com Deus e para com seus semelhantes. A estranha característica da ingratidão é que o pecado que mais fere é o mais cego de todos. Os homens ingratos são pecadores, mas eles acham que não estão cometendo ingratidão. O homem de honra se distingue por pagar suas dívidas, e todo homem tem uma dívida com Deus e com seus semelhantes, que como pessoa de honra deve lembrar de pagar. Nós temos uma dívida com Deus. Nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar dos pecados. E por isso nós temos essa dívida com Ele. Mas nós, a maioria de nós, nos negamos a pagá-la. E isso é a desobediência a pai e a mãe. Isso é a desobedecer a Deus. No momento em que Ele manda você pagar a sua dívida que Ele tem com Ele, porque Ele se deu, né? Porque o seu Filho Ele mandou aqui na terra para sofrer as agruras que sofreu, para nos dar vida e abundância. Haverá também homens ímpios A palavra grega aqui é anósios. A palavra ímpios no grego é anósios. Anósios não significa tanto que os homens transgredirão as leis de Deus. Significa que pecarão contra as leis não escritas, mas que são parte da própria essência da vida. Para os gregos, era anósios negar-se a enterrar um morto. Era anósios que um irmão se casasse com sua irmã, ou um filho com a sua mãe. Nós temos visto nos dias atuais, nós não só vemos pecados de filhos conviverem com pessoas da própria família, mas nós vemos também aqueles que, mesmo sem o consentimento da outra pessoa da família, cometem estupro dentro de casa com seus entes queridos. Nós vemos também as pessoas que negam a Deus e que até assassinam seus pais, suas mães, seus irmãos. E quando não assassinam, pagam alguém para fazê-lo. Esse é um grande pecado e faz parte da gama de pecado que os ímpios cometem. E nós precisamos, enquanto igreja do Senhor constituída aqui na terra, fazer a nossa parte como embaixadores do reino, levando esse evangelho de salvação para essas pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Nós somos alcançados, mas aí nós temos que parar. E os outros? Cadê o nosso amor pelo próximo? Cadê a nossa preocupação com o reino de Deus? Cadê a nossa preocupação em ganhar almas para Cristo? O homem que é anósios peca contra a decência fundamental da vida. Tal ofensa pode ocorrer ainda e ocorre. O homem dominado por suas paixões mais baixas as gratificará de maneiras mais desavergonhadas. Buscará emocionar-se com prazeres anormais e que até envergonha nomear. Mais uma vez, numa sociedade decadente e envelhecida, pode se esquecer dos bons costumes. Nós temos esquecido os bons costumes e as boas práticas de amor, de perdão e de misericórdia. E temos nos entregado à impiedade. A palavra de Deus diz lá em Salmos para nós fugirmos da aparência do mal, fugir dessas pessoas, da roda de escarnecedores. E que nós possamos entender a palavra de Deus e procurar fazer a vontade dele a cada dia. Haverá também homens que não terão afeto natural, que são os astórgos no grego. A palavra grega estorge emprega-se especialmente para referir-se ao amor filial, ao amor entre pais e filhos. Se não existir o afeto humano, não pode existir a família. Então tem gente negando o afeto natural, tem gente negando a existência da família. Tem gente querendo formar uma família diferente da família tradicional. E olha que muitas vezes nós temos ficado calados e temos aceitado isso como natural, como uma coisa normal. Nós vamos nos acostumando a cada dia com o que é errado, achando que isso é normal. E nos afastamos do que Deus quer para nossas vidas. Porque nós temos a responsabilidade de combater essas coisas. Principalmente orando
e procurando levar essas pessoas ao conhecimento de Deus. Nas épocas terríveis, os homens estarão tão ensimesmados que até os laços mais íntimos não serão mais nada para eles. Os homens estão tão cheios de si que até os laços familiares mais íntimos não significa mais nada para eles. Em sua busca egoísta dos prazeres da vida, se negarão a reconhecer até os deveres fundamentais e os laços sobre os quais está edificada a vida. A vida está edificada sobre a rocha que é Cristo, está edificada sobre o amor, sobre a gratidão, sobre a misericórdia de Deus, sobre o sentimento de amor para com o próximo. E nós nos esquecemos disso quando nós perdemos o nosso afeto natural pelas pessoas e pela vida. Quando nós passamos a negar nós mesmos e quando nós passamos a concordar com essas coisas erradas, nós estamos fazendo parte desse grupo seleto que pratica a impiedade. Haverá homens implacáveis, os famosos aspondos no grego. Aspondo significa trégua, tratado ou acordo. Aspondo pode significar duas coisas. Pode se referir ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca pode chegar a um acordo com o homem com o qual discutiu. As pessoas que discutem com o seu semelhante não se arrependem. Eles são implacáveis. A vingança deles são implacáveis. Nós temos visto isso muitas vezes para exemplificar em briga de trânsitos. Pessoa discutindo por besteira, sacando a sua arma e tirando a vida de outro ser humano, porque são implacáveis, não conseguem liberar o perdão. Não conseguem praticar o amor com o próximo. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que pode chegar a romper e não considerar os termos de um acordo. Pessoas que não têm mais palavra. Antigamente nós vivíamos numa sociedade que não precisava assinar documento, uma palavra bastava e o negócio estava fechado e estava feito. E não se havia confusão, não se havia contenda. E era tudo resolvido na palavra entre duas pessoas ou mais envolvidas num processo. Hoje, a palavra do homem deixou de ter o seu valor. O que nós dizemos ou fazemos hoje, a maioria das pessoas estão negando amanhã. Não foi assim que eu falei, não foi isso que eu disse, não é bem assim. Quando nós fazemos um negócio que é bom para nós nos lembramos de todos os detalhes e nós queremos que aquele negócio permaneça, mesmo que seja só com a palavra. Mas quando nós vamos olhar esse negócio e vemos que foi ruim para nós esquecemos de como fizemos e por que fizemos. E negamos a nós mesmos. E somos implacáveis com a outra parte e não abrimos mão, querendo sempre ter razão, mesmo que não tenhamos. Nesses dias terríveis, os homens serão caluniadores. Estou caminhando para o final, viu, irmãos? Os homens serão caluniadores. Em grego, caluniador era diabolos. Precisamente a palavra que se utiliza para referir-se ao diabo. O diabo é o santo padroeiro de todos os caluniadores. E o amo de todos eles. O diabo é o santo padroeiro de todos aqueles que caluniam. Porque a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. E aqueles que cometem calúnia estão cometendo mentira. E se o diabo é o pai da mentira, essas pessoas fazem parte do grupo seleto dos diabolos. Ou dos filhos do diabo. Neste sentido, a calúnia é o mais cruel de todos os pecados. Se roubam os bens de uma pessoa, pode refazer a sua fortuna. Mas se lhe tiram o seu bom nome, faz-lhe um dano irreparável. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, o que Paulo estava dizendo a Timóteo, que nesse sentido a calúnia é um dos pecados mais cruel. Porque se roubarem nossos bens materiais, se roubarem nosso carro, se destruir a nossa casa, tudo isso nós conseguimos refazer novamente com a ajuda de Deus. Mas se roubarem o nosso nome, se levantar uma calúnia contra nosso nome, se sujarem o nosso CPF, se disserem coisas que nós não somos e a sociedade passar a acreditar que nós somos, dificilmente nós conseguimos desfazer essa calúnia. Depois que a palavra é lançada, é muito difícil para a gente se livrar e limparmos o nosso nome
perante essas calúnias que às vezes se levantam contra nós. Haverá homens intemperantes. A palavra krates, do verbo kraten, do grego, significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau em que, longe de controlar, converta-se no escravo de um hábito ou de um desejo. Esse caminho é inevitavelmente o caminho à ruína, porque ninguém pode dominar nada a não ser que, em primeiro lugar, domine a si mesmo. Então nós temos que primeiro dominar nós mesmos, tendo domínio de nós próprios, para que depois nós possamos dominar as outras coisas. Quando nós não temos domínio de nós mesmos, nós somos levados por as coisas erradas, passamos a fazer coisas erradas, passamos a compartilhar e compactuar com o erro. E estamos cometendo pecado e fazemos parte dessa sociedade que antecede a vinda de Cristo. Estou caminhando para o final, irmãos, mas ainda tem alguns para a gente decifrar aqui. Talvez eu deixe alguns para uma próxima oportunidade, porque o texto é muito grande, muito rico em informações, e eu gostaria de compartilhar o máximo com os irmãos, aproveitando o espaço dessa tarde. Haverá também homens cruéis. A palavra é anêmeros, do grego, e seria melhor aplicada a uma besta selvagem, que a um ser humano. Ela é mais aplicada ao selvagem do que ao humano. Denota uma selvageria que não tem sensibilidade nem simpatia. Os homens podem ser selvagens para repreender, para sê-lo também por suas ações sem piedade. Até um cão se arrepende quando machuca o seu amo, mas há pessoas que, em seu trato para com os outros, carecem de toda humana simpatia e sentimentos. Aquelas pessoas que, quando praticam a iniquidade, às vezes se arrependem. São as pessoas que estão fugindo desse pecado. Mas existem aqueles que praticam a iniquidade, praticam o pecado e depois não se arrependem. Nós vamos passar por alguns aqui, que eu vou dar só algumas pinceladas. Haverá também homens traidores, que é aqueles que traem a confiança do próximo, que traem a confiança do seu cônjuge, que trai a confiança dos seus filhos, que trai a confiança da igreja, que trai a confiança da sociedade, que trai a confiança que Deus tem nele. Esses são os traidores. Haverá também homens impetuosos nas palavras e nas ações, aqueles homens que são precipitados, que falam coisas que não eram para falar, que fazem coisas que não eram para fazer, e que muitas vezes ferem a si mesmos, porque fizeram o que não era para fazer, porque não houve conselho, porque não acreditam em nada do que os outros dizem, só acreditam em si mesmo. Haverá também homens enfatuados, que significa arrogante ou presunçoso. Esses estarão envaidecidos, engrandecidos por suas próprias importâncias. São aqueles que se acham mais importantes do que os outros. Para mim não me estender muito, eu vou parar por esses aqui, dizendo também que a acusação final a essas pessoas que praticam todas essas impiedades, estas pessoas são aquelas que retêm a forma exterior da religião, mas negam o seu poder. Eles sabem que Deus existe, mas negam o poder de Deus. Ou seja, recitam os credos ortodoxos, seguem o movimento de um correto e digno ritual, liturgia e adoração. Mantém todas as formas externas da religião, mas não sabem nada da religião como poder dinâmico que muda a vida dos homens. São os verdadeiros religiosos. Eles sabem de todas as coisas, mas não querem mudar nem a si mesmo e nem querem fazer parte do grupo seleto que tenta mudar a vida de outras pessoas para melhor. Disse que logo depois de ouvir um sermão evangelístico, Lord Melbourne assinalou uma vez: as coisas chegaram ao cúmulo quando se permite que a religião invada a esfera da vida privada. Bem pode ser que o maior impedimento da religião não seja o pecador total, mas sim o devoto brando e impecável, de impecável ortodoxia e digno de convencionalismo, aquele que é convencido que é um verdadeiro cristão, mas é apenas
um religioso. Que nós possamos, nesses dias difíceis, estar buscando meditar na palavra de Deus, principalmente nessa pequena reflexão que foi trazida aqui nessa live. Que os homens possam ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Lá em Jó 28 diz que apartar-se do mal é inteligência. Nós temos que ser inteligentes para nos afastarmos de todo o mal. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra aqui no versículo 5 também manda que nós possamos fugir também de todos esses que praticam essas coisas com as quais nós conversamos aqui agora. Que nós possamos fugir da aparência dessas pessoas. E quanto à adversidade que está acontecendo no mundo, quanto a essa pandemia, que nós possamos, como igreja do Senhor, fazer a diferença, praticando o jejum, a oração. Nós nunca tivemos tanto tempo, nós não podemos mais botar desculpa no tempo, e nós não temos tempo para estar fazendo isso. Mas que nós possamos, doravante, nesses dias, cumprir o que Deus manda lá em 2 Crônica 7:14. Deus diz assim para o seu povo: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu o seu clamor, atenderei a sua súplica e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor, né, Edinho? Agora eu ia cantar o escudo, que alguns pediram, mas Edinho já cantou. Nós vamos tentar cantar aqui um outro louvor. Eu já estou meio rouco da pregação, mas nós vamos tentar aqui, né, Edinho? Para encerrar, depois nós vamos estar orando. Eu vou entrar, Edinho vai acompanhar aqui. É sem ensaiar, é ao vivo. Vamos lá, Edinho. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém? Vamos orar, encerrando a live dessa noite. Curva a sua cabeça, você que está nos acompanhando, feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, rico em misericórdia, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos deste nessa noite de estar, meu Deus, transmitindo essa live para as pessoas que aqui estão, meu Deus, compartilhando desse momento de adoração ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela palavra ministrada, pelos louvores entoados,
que essa palavra possa ter ido de encontro ao coração de muitas pessoas e que possa, meu Deus, haver transformação na vida de cada um através do compartilhamento dessa palavra. Pai bendito, que nós possamos deixar essas impiedades, que nós possamos passar a nos tornar a partir de hoje verdadeiros cristãos, que buscam, Senhor, o Teu Evangelho, que buscam servir ao Senhor o Espírito em verdade, que buscam fazer a Tua vontade, que buscam, meu Deus, caminhar nas diretrizes do Senhor que estão escritas na Tua palavra, que buscam, meu Deus, ter mais intimidade contigo e que buscam, meu Deus, praticar o amor ao próximo, levando o conhecimento da Tua palavra a todos os povos, todas as nações. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, uma semana tranquila debaixo da Tua proteção, que todas as artes de Satanás sejam derribadas, que caia por terra, e que essa pandemia possa ser controlada, porque nós só dependemos do Senhor. Que o Teu povo possa, Senhor, clamar, orar e buscar a Tua face, e que o Senhor possa sarar a nossa terra. Fala aos nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém.